E sucedeu que o faraó teve um sonho. Ele estava de pé junto ao Nilo e viu subir do Nilo 7 vacas de bela aparência e bem cevadas, que pastavam nos juncos. E eis que atrás delas subiram do Nilo outras 7 vacas, de aparência feia e mal alimentadas, e se alinharam ao lado das primeiras, na margem do Nilo. E as vacas de aparência feia e mal alimentadas devoraram as 7 vacas bem cevadas e belas de aparência. Então o faraó acordou. Ele tornou a dormir e teve um segundo sonho. 7 espigas subiam de uma mesma haste, granadas e belas. Mas eis que 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento oriental nasciam atrás delas. E as espigas mirradas devoraram as 7 espigas granadas e cheias. Então o faraó acordou. Era um sonho. De manhã, com o espírito conturbado, o faraó chamou todos os magos e todos os sábios do Egito e lhes contou o sonho que tivera, mas ninguém pôde explicá-lo ao faraó. Então o copeiro Mor dirigiu a palavra ao faraó e disse: Devo confessar hoje minhas faltas. O faraó se irritara contra seus servos e os mandara prender na casa do comandante dos guardas. Eu e o padeiro Mor tivemos um sonho, ele e eu, na mesma noite, mas a significação do sonho era diferente para cada um. Havia ali conosco um jovem hebreu, um escravo do comandante dos guardas. Nós lhe contamos nossos sonhos e ele nos interpretou. Ele interpretou o sonho de cada um. E exatamente como ele nos explicará, assim aconteceu. Eu fui restituído em meu emprego e o outro foi enforcado. Então o faraó mandou chamar José, e depressa ele foi trazido da prisão. Ele se barbeou, mudou de roupa e se apresentou diante do faraó. O faraó disse a José: Eu tive um sonho e ninguém pode interpretá-lo, mas ouvi dizer de ti que quando ouves um sonho podes interpretá-lo. José respondeu ao faraó: Quem sou eu? É Deus quem dará ao faraó uma resposta favorável. Então o faraó falou assim a José: Em meu sonho, parecia-me que estava de pé na margem do Nilo. Eis que subiram do Nilo 7 vacas bem cevadas e de bela aparência, que pastavam nos juncos. Mas eis que outras 7 subiram depois delas, extenuadas, de aparência feia e mal alimentadas. Jamais vi tão feias em toda a terra do Egito. As vacas magras e feias devoraram as 7 primeiras, as vacas gordas. E depois que as devoraram, não demonstravam tê-las devorado, porque sua aparência permanecia tão feia quanto no início. Então acordei. Depois vi em sonho 7 espigas subindo de uma mesma haste, cheias e belas. Mas eis que 7 espigas secas, mirradas e queimadas pelo vento oriental, nasceram depois delas. E as espigas mirradas devoraram as 7 espigas belas. Eu narrei isso aos magos, mas não há ninguém que me dê a resposta. José disse ao faraó: O faraó teve apenas um sonho. Deus anunciou ao faraó o que ele vai realizar. As 7 vacas belas representam 7 anos e as 7 espigas belas representam 7 anos. É um só e mesmo sonho. As 7 vacas magras e feias que sobem em seguida representam 7 anos e também as 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento oriental. É que haverá 7 anos de fome. É como eu disse ao faraó, Deus mostrou ao faraó o que vai realizar. Eis que vem 7 anos em que haverá grande abundância em toda a terra do Egito. Depois lhe sucederão 7 anos de fome. E se esquecerá toda a abundância na terra do Egito, a fome esgotará a terra, e não mais se saberá o que era abundância na terra, em face dessa fome que se seguirá, pois ela será duríssima. E se o sonho do faraó se repetiu mais 2 vezes, é porque o fato está bem decidido da parte de Deus e Deus tem pressa em realizá-lo. Agora, que o faraó escolha um homem inteligente e sábio e o estabeleça sobre a terra do Egito. Que o faraó age e institua funcionários na terra, tome a 5ª parte dos produtos da terra do Egito durante os 7 anos de abundância, e eles reúnam todos os víveres desses bons anos que vêm, armazenem o trigo sob a autoridade do faraó, coloquem os víveres nas cidades e os guardem. Esses víveres servirão de reserva à terra para os 7 anos de fome que se abaterão sobre a terra do Egito, e a terra não será exterminada pela fome. Exaltação de José. O conselho agradou ao faraó e a todos os seus oficiais. 38 E o faraó disse a seus oficiais: Encontraremos um homem como este, em quem esteja o Espírito de Deus. Então o faraó disse a José: Visto que Deus te fez saber tudo isso, não há ninguém tão inteligente e sábio como tu. Tu serás o administrador do meu palácio e todo o meu povo se conformará às tuas ordens. Só no trono te precederei. O faraó disse a José: Vê,
eu te estabeleço sobre toda a terra do Egito. E o faraó tirou o anel de sua mão e o colocou na mão de José, e o revestiu com vestes de linho fino e lhe pôs no pescoço o colar de ouro. Ele o fez subir sobre o melhor carro que havia depois do seu, e gritava-se diante dele a breque. Assim foi ele preposto a toda a terra do Egito. O faraó disse a José: Eu sou o faraó, mas sem tua permissão ninguém erguerá a mão ou o pé em toda a terra do Egito. E o faraó impôs a José o nome de Safã-Nefaneque, e lhe deu como mulher a Zené, filha de Putifar, sacerdote de On. E José saiu a percorrer o Egito. José tinha 30 anos quando se apresentou diante do faraó, rei do Egito, e José deixou a presença do faraó e percorreu toda a terra do Egito. Durante os 7 anos de abundância a terra produziu copiosamente e ele reuniu todos os víveres dos 7 anos em que houve abundância na terra do Egito e depositou os víveres nas cidades, colocando em cada cidade os víveres dos campos vizinhos. José armazenou o trigo como areia do mar, em tal quantidade que se renunciou a medi-lo, pois isso ultrapassava toda medida.